Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspari e esse é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais espetaculares da universidade. E hoje eu tenho aqui uma mente extremamente espetacular, do meu colega, professor Ronald Carvalho, que vai falar para a gente um pouco sobre resiliência. Tudo bem, Ronald? Ave Maria, eu gostei muito da mente espetacular, Pois viu? é, Gostei. Tudo ótimo, André. Para mim é uma satisfação imensa, sobretudo revê-lo, que já tem exatamente. um tempo que a gente não se vê aí, né? Pois é, para quem não sabe, eu conheço o Ronald faz uns 20 anos, né? Faz uns 20 anos, cara. A gente começou junto na época aí em que trabalhávamos nas escolas aqui da rede particular de ensino. Aliás, foi colega do meu irmão na formação em letras, né? A Sim, gente se Tássio conhece Carvalho, um abraço para Tássio, tá Tássio assistindo a Carvalho. gente. Grande professor de redação aqui da Bahia. Exatamente. E que massa, massa estar aqui com esse projeto seu, podendo trazer algumas ideias aqui que possam contribuir reflexivamente aí sobre a vida. Maravilha. O Oswaldo Montenegro tem uma música que ele diz que velhos amigos vão sempre se encontrar, seja onde for, seja em qualquer lugar. E quis o destino que nós nos encontrássemos aqui no podcast para falar sobre resiliência. Bendito destino, maravilha. Vamos lá, tema bom. Ronald, você tem um Instagram e nesse seu Instagram você se apresenta como o filósofo cego da Bahia. Diz aí para mim de onde é que vem isso? Olha, eu vou ser bem franco, André. Isso foi uma brincadeira do amigo Rafael Viana, que na ocasião em que eu abri uma atividade de lives semanais sobre filosofia, ele falou: rapaz, você precisa criar algum slogan, alguma frase, alguma coisa de efeito que possa projetar o seu nome. E por que você não trabalha com a ideia da cegueira vinculada à filosofia? Eu falei: caraca, a ideia é boa, né? Porque a filosofia, de certo modo, provoca as pessoas a abrir os olhos. Então eu falei, por que não? E gostei da provocação dele e coloquei para ver no que dá. Então, o filósofo cego da Bahia. Tem filósofos cegos do Brasil, Sim, mas como ainda eu estou aqui, digamos, mais conhecido aqui no circuito soteropolitano de professores e alunos, eu preferi ficar aqui ainda localmente. pois muita gente pode pensar, Ronald, que você nasceu cego, mas eu que acompanhei um pouco da sua trajetória, sei que na época que nós nos conhecemos, você ainda enxergava e depois foi perdendo aos poucos a visão. Conta aí um pouco desse processo. Enxergava e matava minha mãe do coração, porque Uhum. eu venho perdendo a visão desde os 10 anos de idade e hoje tenho 45. Nessa trajetória, eu tive de aprender a lidar com esse problema, mas nunca vivenciei nenhum tipo de frustração ao lidar com isso. Eu tenho retinose pigmentar, que é um processo de degeneração retiniana, que, como eu disse, foi diagnosticado por volta ali dos 10 anos de idade, mas eu só vim a sofrer efetivamente a perda visual, assim, de forma que comprometesse significativamente o meu cotidiano a partir dos 35 anos de idade. Foi quando eu comecei a usar a bengala Sim. e de forma muito própria. Eu sou um autodidata no uso da bengala. Inclusive, tomei um esporro recentemente de uma professora do, do ICB, do Instituto de Cegos da Bahia, Sim. porque ela me viu andando na rua, pediu licença e perguntou onde eu fui treinado a andar daquele jeito. E eu falei, eu mesmo me treinei. Ela, você sabe que você está todo errado, né? Eu digo, eu sei. Mas, enfim, não tenho muito problema no manejo, nem da bengala, na verdade, na lida com o problema, porque eu gosto de gente, André. Sempre gostei de Sim. pessoas e, diferentemente
de alguns cegos que gostam de reclamar, eu me divirto até com a minha problemática cotidiana. Inclusive, curiosamente, eu escrevi na minha tese de doutorado, na abertura da minha tese, na apresentação, tem uma frase muito interessante que eu digo assim, que a cegueira é a minha tirésica e bem-aventurada tragédia existencial. Tiresias é um filósofo, não, é um vidente. Sim. Não, filósofo porque, de certo modo, vislumbra a verdade. Mas é o vidente cego que anuncia a verdade a Édipo. Ele tem também outras aventuras na sua mitologia. E tragédia aí é algo que mais diz respeito ao sentido grego do que propriamente ao sentido moderno que nós atribuímos à palavra. No caso, a tragédia significa assumir o seu destino como algo que lhe possibilita crescer, dizer sim à vida independentemente das adversidades, das dificuldades, das dores que elas lhe impõem. Então, a tragédia é nesse sentido. Então, é uma coisa com a qual eu lido sem muito problema e isso acabou sendo incorporado à minha experiência filosófica de forma bem edificante. Sei, bacana. A sua trajetória, Ronald, é uma lição de vida. Então, todo mundo que ouve essa história fica inspirado em você. E eu me lembro que em um determinado momento daquela trajetória, eu fiquei sabendo que você poderia ter tentado um tratamento alternativo na Inglaterra e você decidiu. Sim. Você lembra disso? Lembro perfeitamente. Eu tive um diagnóstico não foi um diagnóstico, foi o apontamento de uma possibilidade de submissão a um teste, a uma experiência nova que estavam fazendo lá em Londres. Eu não cheguei a levar adiante o processo de inscrição, mas me lembro disso. Teve também uma possibilidade que foi aventada na época, mas depois desmistificada pelos médicos que eu acabei tendo contato aqui no Brasil, que foi um tratamento em Cuba. Sim. Há pessoas que dizem que funciona até hoje. Tem, inclusive, casos de pessoas que voltaram de lá com uma recuperação significativa. Mas, no geral, enfim, não foi algo que acabei levando adiante e não me arrependo disso. Como eu lhe disse, a doença acabou me levando a uma percepção até mais profunda acerca dos sentidos da própria existência, dos sentidos ocultos, não propriamente daqueles que nós atribuímos à existência a partir de nossa subjetividade, porque a gente vive muito preso a essa ideia de que a vida é aquilo que a gente enxerga dela. Eu não compactuo na íntegra desta ideia. Eu acho que a vida tem um sentido próprio, a gente não está propriamente na direção da nossa vida, nós estamos dentro da vida e eu não consigo pensar a minha vida sem que primeiro a conceba dentro dela. Então, isso acaba me levando a um encontro, digamos, com o meu próprio destino, que não é o de ficar cego, mas o de encontrar uma dificuldade, um desafio, uma tarefa existencial que me provoque a desenvolver mais consciência, mais percepção e, consequentemente, mais responsabilidade. Então, tudo isso, pelo fato de ter produzido um significado profundo na minha vida, me acabou levando a não ligar muito para a possibilidade de tratamento, enfim. Obviamente que se num dia isso chegar até mim, quem sabe, eu até brinquei com um amigo, falei, rapaz, no Canadá tem uma visão agora, um óculos sofisticado que possibilita a recuperação de um percentual de visão e tal. Por que você não vai lá fazer? Eu falei, pô, quando chegar HD, versão HD colorida, porque é preto e branco por enquanto, quem sabe eu vá, mas agora não vou não.
E, enfim, é Essa- isso. Nessa sua história de resiliência, você acha que foi fundamental se voltar para a filosofia, Ronald? Foi. Na verdade, a filosofia sempre esteve na minha vida. Não como disciplina intelectual, no sentido, não como conhecimento acadêmico. Eu me refiro a uma busca interior pela sabedoria. Sim. Então, durante a minha juventude, até, sei lá, até por volta dos meus 20 e poucos anos, eu sempre me vi como um buscador de alguma coisa que estava para além das aparências do mundo, do jogo de ilusões, no qual nós nos encontramos inseridos, porque a vida é uma sucessão de acontecimentos e fatos que, quando não são por nós devidamente depurados, a gente não consegue encontrar o sentido das coisas. Então, eu sempre me vi em busca desse sentido. Mas eu comecei, primeiramente, uma formação em História, concluí, primeiramente, Isso na e a graduação? filosofia, minha graduação, primeira graduação foi em História. Depois História. eu me formei na Católica em Filosofia, fiz especializações na área de Psicologia Analítica, 2 especializações no Instituto Jungiano da Bahia, depois mestrado e doutorado, que não foi nem depois, tem aí uns contextos em que essas especializações e o mestrado e doutorado se cruzam. E mestrado e doutorado na UFBA, trabalhando com filosofia. Mas, assim, a filosofia, ela apareceu como o coroamento de uma busca que já era interior. Então, eu acredito, inclusive, que eu vivi, efetivamente, o processo original da filosofia, que é o da busca pela sabedoria, coisa que eu não encontrei na academia quando encontrei este conhecimento sob o formato acadêmico. Então, olha que coisa. Sim, olha. Porque a academia me ensinou muita coisa, mas não me provocou a buscar e a ver o que eu hoje vejo na vida e na própria filosofia. Uhum. Então, a própria fragmentação do conhecimento, a própria politização do conhecimento filosófico dentro da academia, já é por si só algo que eu acredito que tenha rebaixado até um pouco o nível do próprio conhecimento filosófico. Hoje, o que prevalece na academia, por exemplo, é muita filosofia marxista, muita filosofia analítica, Sim. muito existencialismo, e claro que todas essas variantes têm o seu devido valor, mas eu observo valor na filosofia, sobretudo quando eu olho para a tradição filosófica como um todo, ou seja, aquilo que chama a consciência para a vida no seu sentido mais profundo e integral. Isso me despertou uma curiosidade agora. E qual é a parte da filosofia que você mais gosta? Seja de conhecer mais profundamente, seja de ensinar. Qual é essa parte? Meu caro Madura, eu sou um filósofo clássico. Eu diria que eu sou um filósofo nos moldes tradicionais da filosofia. Um platônico? Sou um platônico, um aristotélico, sou Um um filósofo socrático? estoico. Socrático, quem não tiver aí na pegada filosófica socrática, eu acho que está distante, inclusive, da própria filosofia. Uhum. Eu gosto muito da filosofia oriental, estudei um pouco de filosofia islâmica, fiz até uma live recentemente sobre a mística islâmica. Então, toda a filosofia que parte de princípios metafísicos e aponta para Deus, para realidades que situam o homem não como um oceano, quer dizer, um pedaço como é que é a expressão? Um pedaço de madeira boiando no oceano de nada, né? Essa metáfora existencialista, né? O existencialismo parte da ideia de que o homem caiu aqui sem que nem porquê, Sim. não tem nenhum princípio, nenhum fundamento que justifique a sua existência. A existência precede a essência. Pois é, o que é, logicamente, algo inconcebível, né?
o Sartre, quando afirma isso em Um Ser e o Nada, ele está jogando com as palavras, porque isso é um absurdo lógico. A existência jamais pode preceder a essência. Isso, do ponto de vista lógico, é inconcebível. É um jogo de palavras que o Sartre utiliza para trazer à tona a ideia da liberdade como aquilo que define propriamente o homem. E eu gosto disso no Sartre, mas a liberdade, para mim, aparece como algo mais... como algo que justifica a experiência humana como obediência a certos princípios, a certas estruturas da consciência, que somente a filosofia tradicional, essa sobre a qual eu falei há pouco, traz. Sim. Então, em síntese, quando eu olho para o que Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Marco Aurélio, Sêneca e também os filósofos do Oriente, Confúcio, Lao Tse, e se quisermos colocar aí até as filosofias tradicionais da cultura asteca, da cultura egípcia, observe, todas essas tradições são intertraduzíveis. Isso é impressionante. Ou seja, por trás das várias formas próprias de expressão, por trás das vestimentas culturais que as cobrem, por trás, por isso que esse microfone, por trás dessas suas aparências, há uma unidade de fundo que as unifica a todas. E eu não consigo, e é essa a questão que eu acho que é própria do meu filosofar, eu não consigo reduzir toda essa intertradutibilidade filosófica, eu não consigo reduzir tudo isso à escala de compreensão de um ou outro filósofo contemporâneo. Sim. Então, assim, o Freud, vamos pegar o Freud aqui, que se inspirou muito no pensamento de Nietzsche, sobretudo no niilismo nietzschiano. O Freud, quando afirma, por exemplo, que Deus é uma invenção humana, que é uma ilusão narcísica, essa é a expressão que ele utiliza. Exato. Reparem, a gente olha para o que ele está afirmando aí, beleza. Mas, para quem conhece toda a trajetória do pensamento ocidental e oriental no que concerne a busca por Deus, eu não consigo fazer com que isso se encaixe na afirmação freudiana. Eu não consigo reduzir toda essa amálgama de conhecimento absolutamente consistente, porque moldou e produziu o desenvolvimento de inúmeras civilizações. Eu não posso reduzir tudo isso a uma afirmação do Freud, por exemplo. Sim, essa seria a segunda ferida narcísica, né, que ele pega a partir dos trabalhos de Darwin. Exatamente. Ele apresenta isso em Totem e Tabu de forma muito clara e objetiva. O Freud tem uma visão tipicamente moderna. E é um desconstrucionista, no sentido próprio do pensamento moderno, que rompeu com o cosmos, com a natureza, com Deus, com qualquer instância que situe a consciência humana dentro de um quadro maior do que ela própria. Então, eu tenho certo apreço pelas filosofias da tradição e certa ou muita desconfiança das filosofias contemporâneas, repito, sem destituir o valor que cada uma delas tem, mas eu acho que o ponto de partida de muitos filósofos modernos e contemporâneos, o ponto de partida, eu acho que resulta de certos, digamos, certas distorções da realidade. Sim. São os perigos da subjetividade, enfim. Há alguns filósofos, Ronald, que dizem que quanto mais você passa a conhecer, mais difícil fica a crença em Deus. Por isso que muitos filósofos se tornam ateus. Do seu ponto de vista, você crê em Deus? Essa pergunta é massa, né? Pois é, cara, isso é massa mesmo, sabe por quê? Olha que coisa interessante. Eu passei a vida inteira, como professor de filosofia, ouvindo isso.
dos meus alunos. Então, eu comecei como professor de história, depois, sei lá, de uns 5, 6 anos, quase 15 anos como professor de filosofia, eu ouvi muito dos meus alunos a pergunta: professor, como o senhor é professor de filosofia e acredita em Deus? Eu até brincava, olha, Deus não é uma questão de crença, porque se fosse objeto de crença, se fosse artigo de fé, não estaria na própria história da filosofia como um de seus principais objetos. Também vale aqui ressaltar, e as pessoas em geral não sabem, as pessoas que não conhecem a filosofia não sabem, a esmagadora maioria dos filósofos da história do Ocidente foi, né? Eu vou falar partidário, digamos, da visão de que Deus existe. Então, quando é que aparecem os filósofos ateístas? De Nietzsche para frente. Então, até mesmo o Hegel, aliás, de Hegel para trás eu não consigo vislumbrar aqui nenhum. Hegel, Kant, Pascal, o próprio Descartes, Spinoza e, claro, os filósofos cristãos, até chegarmos lá na cultura grega, todos esses caras estavam conectados com a ideia de Deus, de uma totalidade que abarca a realidade humana, que não passa de uma fração disso daí. Esse olhar filosófico, digamos, voltado para o culto à dúvida ou para o ceticismo, com Sartre mais voltado para o ateísmo, isso é muito próprio do nosso tempo, e eu até entendo que o contexto histórico acabou favorecendo muito o desenvolvimento dessa percepção nihilista. O nihilismo apregou a crença em nada, a crença na existência como um grande vazio. Só que, como eu disse, a gente precisa, talvez, fazer, Madura, o que a gente precisa, às vezes, fazer para entender um pouco dessa questão de Deus é o exercício produzido pelo Santo Agostinho na obra Confissões. Sim. Repare, eu não estou aqui citando Agostinho, digamos, como um filósofo cristão. Eu não estou apontando aqui agora para a sua cristandade interior. Eu estou me referindo ao método que ele desenvolveu nesta obra. Sim. Então, olhemos com certa imparcialidade. O que ele desenvolve aí? Ele desenvolve um método, por assim dizer, né? Não foi um método no sentido estrito do termo, mas ele desenvolve um procedimento filosófico que eu acredito que, quando não vivido pelo professor de filosofia, ele tende ao ceticismo, ao ateísmo. Que método é esse? Que procedimento é esse? O de exame profundo da própria consciência através da observação dos vários eus que construímos na nossa existência, mas que não são propriamente os nossos eus reais, os nossos eus substanciais, ou, se quiserem, numa expressão oriental do Bhagavad Gita, o nosso eu real. O Agostinho vai recapitulando para si próprio, né, confessando a Deus toda a sua vida pregressa, até chegar ao reconhecimento de que não foi ele quem se pôs no mundo. Esse movimento pode ser produzido por qualquer pessoa. É só perguntar: quem me pôs aqui? É inegável que nós somos inteligentes. Do contrário, não estaríamos aqui, eu e você, conversando sobre filosofia, para pessoas que possivelmente gostam de filosofia ou que assistirão interessados em algum conhecimento. Ou seja, a inteligência se afirma como realidade a todos nós. Inclusive, para que a própria realidade exista e dê condições para que pessoas inteligentes se comuniquem, ela precisa se afirmar como uma inteligência. Sim. Então, é inteligência para todos os lados. A única capaz de perceber a própria inteligência é a consciência humana. Então, observe que não é pouca coisa quem colocou esse negócio aqui nessas condições. Podendo ser 1001 seres e coisas, você é humano. Então, Agostinho verifica que não foi ele quem se pôs no mundo e não foi ele quem se colocou como humano no mundo. Isso
no seu pensamento filosófico, leva à percepção de que ele está dentro de uma realidade que é mais inteligente do que ele. O nome que ele dá é Deus, ele é um cristão. Mas o que ele identifica fundamentalmente é que a inteligência humana, e que a consciência humana, que é a própria inteligência, ou é portadora dessa percepção extraordinária de autoconsciência, ela só poderia estar aqui se alguma coisa maior do que ela a criasse. É um pensamento de humildade, de reconhecimento de uma coisa que eu acho que é preciso que a gente reconheça. O homem moderno se modernizou filosoficamente, rompendo com isso. Ou seja, o que é a modernidade, senão a ruptura dessa ideia que eu estou falando? Ou seja, o homem moderno ele passa a acreditar que a sua subjetividade é capaz de dizer o que a realidade é. E isso só acontece na cabeça dele porque ele já se apartou da própria realidade. Ele já não se vê como parte de um todo. Então, assim, Deus entra aí na história, digamos, para responder sua pergunta, depois de muito falar, mas Deus entra dentro desse questionamento aí, dessas questões que eu levantei, e sobretudo quando a gente leva isso aos termos das várias filosofias que o concebem também como realidade, sem a qual a própria realidade humana não poderia existir. Ah, massa. Olha, só um recadinho aqui para quem está em casa. Quando o Ronald me chama de Madureira, é porque nós somos amigos há muitos anos, né, Ronald? E eu tenho o nome Madureira também. Então, André Madureira, rapaz, você vê, né? O Tássio me chama, seu irmão. Madureira também, tá tudo em casa. Só para o pessoal entender que Madura sou eu, Madureira sou eu. Porque o papo aqui tá descontraído e acabei perdendo a... Não, tá tranquilo. A ideia é essa mesmo, é a gente fazer esse papo de forma descontraída mesmo. E tem muita gente, Ronald, que se apega em Deus, né, como uma espécie de salvação. Isso funciona também em termos de resiliência, se voltar à religião, porque tem também filósofos que dizem que a filosofia existe não como uma forma de salvação, mas como uma forma de perturbação. Ou seja, a filosofia existe para confundir. Olha que... E aí a gente pode pensar, será que a filosofia também pode nos servir como uma salvação, assim como uma religião? O que você acha disso? Olha, eu vou tomar o termo salvação no seu sentido etimológico, no seu sentido original, portanto, como cura. Sim. Salvação é cura da própria alma. E a busca pela salvação, pela cura da própria existência é inerente ao ser humano, porque a vida fere, meu amigo. E é de uma competência lesiva incrível. O budismo, na sua lucidez, porque a filosofia budista é muito objetiva, ela traz, às vezes, o que outras religiões dizem, dando 1001 voltas, ela traz com uma objetividade absurda. Então, a primeira verdade nobre do budismo, olha que coisa, a verdade sobre a qual se apoiam todos os demais postulados budistas é a existência é dor. Ou seja, este é o primeiro tijolo, é a base sobre a qual se ergue toda a filosofia budista nas suas mais variadas variantes. Não dá para fugir da dor. Não dá para fugir da dor. Esse é um dado estrutural da existência humana, independentemente de quem pense a existência humana, independentemente do que a gente fale ou do que não fale a respeito dela, a dor está instaurada porque nós somos seres condicionados. Não dá para escapar dessa realidade. E os gregos, tentando trazer um pouco dessa ideia do budismo para a nossa cultura, os gregos também perceberam isso, e o teatro grego, quando aponta para a tragédia, quando nasce com a tragédia, está comunicando isso exatamente. A palavra tragédia significa
vem de duas palavras gregas, tragos mais ode, significaria, digamos, canto do bode, é até estranha a expressão, né? Canto do bode, mas é porque, talvez, pelo menos é o que dizem alguns estudiosos, o carneiro, quando é submetido ao sacrifício, ele dá o pescoço e, digamos, emite um último som, um último canto. Então, é como se todos nós estivéssemos numa condição extremamente dolorosa, adversa, e o que nos cabe face a isso, o que nos cabe dentro dessa condição é se alegrar, como diz um existencialista, no final de uma obra chamada O Mito de Sísifo, no caso, o Albert Camus. Então, olha que interessante. Ele é existencialista, mas ele traz uma redenção muito interessante, que é de que, bom, a vida é um absurdo, a vida não tem sentido, tudo aqui não faz muito sentido, e a tendência, então, é que você se canse e ache que a vida não presta, não vale. No entanto, o que lhe cabe face a esse absurdo é se alegrar. Ou seja, é preciso que você diga sim a tudo isso, como diz lá o famoso parágrafo 276, que o Nietzsche apresenta em Gaia Ciência. Ou seja, é preciso dizer sim à vida, afirmar ela na dor. Então, me alonguei demais, mas observe. Deus, então, pode ser um horizonte salvífico? Pode. Não deixa de ser, de certo modo. Mas a busca pela cura da própria alma, a busca por uma experiência, ou melhor, por uma consciência que consiga olhar para a vida de modo a encontrar nela uma unidade, isso é inerente à condição humana. Uhum. É inerente, porque a vida está o tempo todo nos ferindo. E o ferimento aí em questão é provocação para o crescimento, para o desenvolvimento de mais consciência. Obviamente que, como diz o poeta Gilberto Gil, ele fala: quando a vida fere, fere, e nenhum mágico interferirá. Observe, tem dores e dores no mundo, como você falou há pouco. Há certas dores que ferem tanto que o indivíduo acaba não tendo outro meio senão o da busca por algum alento. E Deus aí entra como um manto protetor que dará, digamos, a justificativa existencial de que este indivíduo precisa. Eu não vejo nenhum mal nisso. Se não forem as religiões para dar conta dessa alucinação geral que nós estamos vivendo, meu amigo, o negócio estaria bem pior, penso eu. Por quê? Porque a cultura, que é outro termo, inclusive muito contaminado, professor André Madureira, a cultura, ela tem um sentido que também foi perdido no nosso tempo. No tanto do desconstrucionismo, a cultura hoje é vista sempre de uma perspectiva antropológica. Mas se nós resgatarmos o seu sentido filosófico e pedagógico, descobriremos que cultura vem de cultivo, cultivo da alma. Significa aquilo que dá as referências simbólicas necessárias para que o homem possa avançar e cumprir com o seu próprio destino, que é o de ser humano. Você poderia perguntar, mas qual é o destino do homem? Ora, a natureza já indica, de certo modo, que só o homem pode optar pela virtude, só o homem pode optar pelos valores, pela sabedoria, pela verdade. Nenhum outro ser pode isso. O sapo não pode, o pombo não pode, o cachorro não pode. Eles até vivem o amor, eles até vivem a generosidade, mas inconscientemente é a espécie quem conduz o processo. Eu vi na BBC, quando eu enxergava uma aranha mãe que se deu de comer, se deu como comida para os seus filhotes, porque havia uma escassez no ambiente, no bioma lá tal, e ela se deu como alimento. Ela fez isso depois de deliberar individualmente, ela sofreu ao tomar essa decisão? Não. Agora, o homem, não. O homem é capaz de se sacrificar, ele é capaz de apostar numa virtude e deliberar sobre isso. Então, só nós podemos viver
este expediente existencial. Só nós podemos agir em nome da virtude. E como só nós podemos agir assim, provavelmente o nosso sentido existencial exista aí, esteja inscrito aí. E repare que é uma coisa que a humanidade inteira endossa, porque os grandes homens da história, os grandes exemplares humanos da história, são sempre homens de grande virtude. E o cético, o ateu, o que critica a Deus, até estes dizem, isso é verdade. Isso é verdade. Os grandes homens da história, Jesus, Buda, Krishna, sei lá, Quetzalcóatl na cultura asteca, Imhotep no Egito, os filósofos que nós falamos daqui a pouco, Irmã Dulce em Salvador, todo mundo olha e fala, porra, esses caras fizeram a humanidade refugir o que ela tem de mais especial. Porque por mais que o cara seja descrente em Deus, duvido que ele goste da hipocrisia, da mediocridade, da crítica leviana. Então, assim, repare que há sim valores universais. As pessoas falam, não, existe o relativismo cultural, cada cultura... Não, tem as variáveis próprias de cada cultura, mas existe uma estrutura de base sem a qual nenhuma civilização poderia se desenvolver. Eu, quando digo, por exemplo, é o que eu falo, viu, Madureira? O Marx, quando afirma que o motor da história é a luta de classe, ele está errado de pronto, velho. Sabe por quê? Porque, tudo bem, existe essa dimensão na própria trajetória das sociedades. Só que nenhuma delas poderia se desenvolver sem a cooperação mútua entre os viventes ali, naquele contexto. Tem que haver algum tipo de valor intrínseco, como o sentimento de cooperação, de amor, de solidariedade mútua, para que uma civilização, para que uma sociedade se desenvolva. E essas coisas só podem ser, repito, vividas conscientemente pelo homem. Nenhum outro ser pode optar por isso, nenhum outro ser vive conscientemente essa realidade. Bacana, você falou aí sobre o mito de Sísifo, Ronald, que é aquele homem que foi condenado à eternidade de empurrar uma pedra pela montanha. E junto a isso você falou que a dor ela é necessária para o nosso crescimento. Então a gente sabe que quando a ferida cicatriza, aquela parte cicatrizada fica muito mais forte. E não é? É verdade. Não é? Repare, é assim com todo mundo, com o ateu, com o mais devoto dos homens, todos pelo fato de estarem submetidos às suas próprias dores, aos seus chamados de consciência da vida, né? Que a vida quem produz a dor, não fomos nós quem a criamos, não fomos nós quem nos colocamos no mundo em provação, porque isso aqui é uma provação. Sim. Dê o nome que dermos a isso, a gente está submetido a provas, a dificuldades. E é claro que qualquer um, o que critica, o que não critica, o que acredita em Deus ou não, todos percebem que, de fato, saem melhores das experiências de dor. Porque, do contrário, a pedra, que você falou aí há pouco, empurrada por Sísifo, passa por cima do cara, velho. E olha que hoje é o que tem acontecido, porque a gente está numa cultura, como brincávamos aqui há pouco, eu, na verdade, brincava há pouco, a gente vive uma cultura de mimimização geral da conduta humana, né? Hoje no mundo só tem fracos, eu até falo com expressões mais fortes, indigentes de espírito. E aí veio uma provocação que eu vou te fazer. Mendigos de alma. Só tem pedinte nessa porra. A provocação é a seguinte: pensar no mito do Sísifo moderno, que é aquele cara que vai empurrar uma bola de gude e reclama. Como é que fica? Que é justamente um pouco da ideia do mimimi, né? É claro que a gente sabe que tem dores que são compreensíveis de serem vividas, mas às vezes há dores que são meio que inexistentes. Muitas são inexistentes. Na experiência humana, eu diria que a maioria resultam das nossas construções psicológicas. Tem até uma frase do filósofo Epíteto, eu não vou me lembrar como ela é precisamente, mas o que importa aqui
é o que ela comunica. Sim. Diz assim que o que nos atinge efetivamente não são os fatos do mundo, não é o mundo que nos fere. O que nos fere é o julgamento que produzimos acerca disso que nos fere. Então, o problema não é a dor que deveras sentimos, digamos, é a interpretação que nós fazemos disso. Então, muito do que nós vivemos como adversidade, dificuldade, dor, provém de uma percepção de vida. Uhum. E o Nietzsche, que ora se apresenta como filósofo, ora se apresenta como profeta, porque a sua filosofia é extraordinária. No que tange a esse tema especificamente que nós estamos tratando agora aqui, ele é extraordinário porque ele é o primeiro a dar o diagnóstico que, ao meu ver, dá a cara da modernidade e mais ainda da pós-modernidade. É ele quem produz o diagnóstico do ressentimento. Então o Nietzsche fala, estamos entrando numa era de ressentidos. E ele, para onde olha, naquele contexto europeu em que ele estava inserido, ele morre em 1900, final do século XIX, ele já percebe que todas as instituições, os valores, a cultura que ali se desenvolve já denota um profundo ressentimento permeando a alma humana. E esse ressentimento, levado às últimas consequências, acaba produzindo esse quadro de fraqueza generalizada que caracteriza o comportamento, a mentalidade de nossa época. Bom, é uma sociedade fragilizada. Demais, né? Fragilizada demais. E muito disso tem a ver com o que nós falávamos há pouco, tem a ver com a filosofia em suas apostas relativistas, em suas apostas existencialistas. Sim. Quem é capaz, vou usar aqui, vou dar uma de Nietzsche aqui, quem é capaz, professor Madureira, de viver efetivamente a postulação fundamental do existencialismo? Quem é capaz? No papel é bonito, velho. Sim. No papel é bonito. Falar que Deus não existe numa conversa é fácil. Agora, viver esta experiência. Não estou falando do dobrar os seus joelhos e fazer uma oração. Eu estou falando de uma experiência de percepção, de estar absolutamente desconectado de qualquer instância superior. Quem é capaz de viver isso? Eu respondo, ninguém. Só quando farmácias se espalham e são abertas em cada esquina. Aí dá. Viver essa liberdade nihilista, essa liberdade de que você se basta a si mesmo no mundo, porque não deve a nenhuma instância, não deve responsabilidade em nenhuma instância superior a você, isso só acontece com Rivotril sendo vendido em cada esquina. Porque não dá para sustentar, ao meu ver, esse tipo de experiência. Sabe por quê? Porque, repito o que o Gilberto Gil fala, a vida fere, meu amigo. E as contradições da existência, as aparentes injustiças vivenciadas por todos nós na nossa própria vida, repare, as aparentes injustiças são tão recorrentes que, se o indivíduo não acreditar em alguma justiça para além dessas circunstâncias, ele quebra o seu aparelho psíquico. Ele não sustenta. E é o que tem acontecido, de certo modo. Hoje, a nossa cultura se esvaziou de sentido. Não temos metafísica, não temos cosmos, não temos Deus. As pessoas estão desamparadas de valores. A subjetividade opera como o horizonte único de realização, ou seja, cada um constrói-se como quiser, inclusive ao ponto de acreditar que podem desconstruir o gênero, que podem desconstruir tudo, na verdade. Então, todo mundo agora transformou-se
em um criador de valores, para usar a expressão de Nietzsche e depois endossada pelo Deleuze. Ou seja, a gente pode criar conceitos, a gente pode viver de acordo com o que nós pensamos que as coisas são. Pode, pode. Agora, a pergunta que eu faço, se basta a si próprio, porque você tem que viver isso, e se bastar, ter autossuficiência, ter condições de assumir as consequências dessas apostas. E eu não vejo isso, para responder sua pergunta, não vejo hoje as pessoas em condições de assumir as apostas que estão fazendo. E isso fica claro nesta fraqueza que as pessoas denotam. Hoje, qualquer coisa, qualquer bola de gude empalidece o existir de uma pessoa. Qualquer dificuldade mínima é algo que obsta a caminhada de uma pessoa. O jovem hoje está muito fragilizado, o adulto mais ainda. Então, a gente só tem dedos apontados para fora. E quando, desculpa colocar um último ponto, quando você fala de existem dores e dores, o forte, ele por mais que tenha uma dor dilacerante, o forte, o lúcido, o consciente, ele sabe situar a sua dor no quadro de dores do mundo. Ou seja, ele sabe que ele tem a percepção de que, por mais que ele sinta uma dor muito grande, há outras dores maiores do que a dele. Sim. E como a dor é um dado incontornável da experiência humana, ela só pode estar chamando a consciência dele e de todos mais para alguma coisa que transcende tudo isso. Então, é no mínimo uma experiência de lucidez e de sanidade mental. Evitar essas fraquezas, em primeiro lugar, percepcionais, porque tudo nasce primeiro da percepção, como eu disse, de que o mundo não é regido por nada superior. E quando você fala, é interessante quando você fala sobre a sua dor, porque a dor é sua. E tem muita gente que se pergunta de quem é a culpa? De quem é a culpa pela minha própria dor? O que você diria a essas pessoas, Bruno? Muito bom. Primeiro, há entendimentos e entendimentos sobre culpa. A nossa cultura nos legou a culpa, ou um entendimento sobre a culpa, digamos, oriunda do cristianismo. Sim. A nossa cultura é cristã, o Ocidente é cristão. E às vezes olhar para a culpa da perspectiva cristã não nos ajude muito, porque a gente pensa muito o cristianismo de forma estereotipada. Por isso, dado que nós não temos muito tempo para se aprofundar nisso, eu prefiro olhar para a culpa em um sentido menos cristão, que é o da assunção ou do reconhecimento da responsabilidade por uma ação que você cometeu. Repare, porque a culpa no sentido cristão tem mais a ver com o arrependimento, a lamúria. Eu estou falando de um posicionamento de se sentir e de se reconhecer como responsável por uma ação que prejudicou o outro, que prejudicou, às vezes, a você próprio, que contaminou o mundo. A culpa resulta disso, é quando nós, avaliando o que nós produzimos no mundo, né, avaliando a ação que nós produzimos, nós reconhecemos que não foi a melhor das ações, que poderia ter sido uma ação melhor, enfim, que ela não se justificava. Beleza. Repare, eu não acho que a gente precisa se livrar da culpa, porque é um dado também inerente da condição humana. Porque é o chamado de consciência para uma correção de rota, para a corretude de uma conduta. Então a culpa sempre vai existir, ela é necessária. O que não pode é ficar preso a ela, obviamente, mas que ela seja entendida como um processo em que a nossa consciência chama a si própria para uma correção, ou para usar um termo cristão, mas que aqui agora cabe perfeitamente, para uma redenção. E é interessante que a gente às vezes fica preso à culpa, porque a gente acha que a gente só vai se corrigir ou só vai consertar a merda que fez
quando produzirmos uma ação corretiva com aquela pessoa que nós ferimos. Não, a vida, aí que está, né? Quando a gente tem uma percepção de que estamos dentro da vida, a gente percebe que pouco importa se vamos encontrar a pessoa que nós machucamos, o importante é perceber que a vida, com seu sistema inteligente, vai saber encaixar a ação corretiva que você vai produzir em nome do outro, de um outro qualquer, de modo a ajustar as coisas. É o que os orientais chamam de karma. Sim. Karma significa simplesmente ação. A gente usa no Ocidente a expressão ação-reação. Beleza, facilita o entendimento, mas karma é ação. Ou seja, é a vida operando no sentido de produzir as coisas, ou melhor, de modo a harmonizar as coisas, de modo a produzir sempre justiça nos acontecimentos humanos. Enfim, culpa, olhando dessa perspectiva de responsabilidade para com a corretude dos próprios atos, é algo válido, tem seu valor. E a culpa é de quem? Você perguntou isso. Uhum. A culpa é de quem? Sempre de nós mesmos. Não há culpados. Isso, né? A gente tem que assumir isso. A consciência humana, Madureira, a consciência humana, ela não veio à existência, parece até meio arrogante falar assim, pô, como é que esses caras sabem que a consciência humana não veio? Meu amigo, presta atenção na vida que você vai perceber que você não veio ao mundo para ser vítima de porra nenhuma. Uhum. Você não é um coitado. Não é um coitado. A consciência humana, inclusive, não pode viver a experiência de se autoconstruir acreditando que o mundo deve alguma coisa a ela. Sabe por quê? Porque o mundo de cada um de nós não passa do que a nossa consciência desconhece de si, só que projetado no mundo sob a forma de mundo. Ficou meio complexo agora. Observe, a consciência humana é uma totalidade. Uhum. Ela é uma plenitude, ela é um absoluto. Isso é algo recorrente aí, você pega de Platão a Hegel, sim, todos estão dizendo isso, inclusive o próprio Heidegger. Então, o Heidegger, quando fala do Dasein, da abertura da consciência para a totalidade, ele está comunicando que a consciência humana é uma totalidade, o ser é uma totalidade. Claro que no curso da temporalidade, da existência, mas enfim, é uma totalidade, só que ela está numa experiência de cisão, como dirá bem o Freud, ou seja, o mundo é dual, não há como escaparmos desta dualidade intrínseca, ou seja, bem e mal, escuro, claro, esquerda, direita, homem e mulher, o mundo é configurado numa dualidade. E temos então o eu e o mundo. Em cada um de nós há o eu e o mundo. Há Ronald e o mundo de Ronald. O José Ortega y Gasset, filósofo espanhol, fala: eu sou eu e minhas circunstâncias. Então cada um de nós é nós mesmos e mais o mundo. Correto? O problema é que a gente, na modernidade, passou a acreditar que o mundo é uma coisa apartada de nós. Sim. Sendo o mundo apenas o que a vida inteligentemente está produzindo para que você se conheça mais de si mesmo. Ou seja, aquilo que nós não conhecemos de nós mesmos é pela vida desenhada sob a forma de mundo. Então, o senhor está me dizendo, professor, que o mundo, no caso, as circunstâncias, as adversidades, as provações que eu encontro na minha vida, são justamente as coisas que eu preciso encontrar para ser mais eu mesmo? Exatamente. Quando você olha dessa perspectiva, porra, não tem culpados no mundo. E dá para encarar melhor a dor do mundo. Claro, é claro, porque... Talvez esse seja o segredo, não é, Ronald? Eu acho que sim. Eu acho que é o ponto que, digamos, confere força ao homem. É o entendimento de que ele é algo que já tem a si próprio. O mundo é um grande teatro. A experiência do existir, a existência, com seus fatos, acontecimentos, tramas e dramas, é um grande teatro. O que nós encontramos individualmente como mundo é o que a gente precisa encontrar. O Marco Aurélio, filósofo estoico, fala uma coisa interessante. Ele diz assim: não há nada que aconteça com o homem que não seja próprio do homem. Então não existe
nenhuma justificativa coerente para apontarmos para o outro, para o mundo, para qualquer instância exterior a nós, como responsável pelos nossos problemas. Só que, quando isso inverte-se, meu amigo, Sim. você tem aí o aparecimento de uma legião, de uma massa, de uma turba de pessoas que acredita que o mundo deve alguma coisa a ela. E aí, meu amigo, surge o que é próprio também do nosso tempo, os ismos. Surge aí esse padecimento, essa doença que é a substituição da realidade pelo discurso, a substituição da realidade pela ideologia. Muito bacana. Meu amigo, você me deu uma aula a todos nós aqui, e essa aula tem que continuar. Eu sei que a gente não tem tempo para continuar, mas Ronald está cheio de projeto aí de curso de internet, né, Ronald? Fala um pouquinho dos seus projetos para a gente. Então, primeiro eu faço lives todos os domingos No Instagram, no né? Instagram, @Prof. Ronald Carvalho. As lives são sobre simbolismo aplicado ao desenvolvimento humano. As lives acontecem sempre às 19 horas. Maravilha. E abri também um canal no YouTube. Eu tenho lá hoje quase 100 palestras sobre temas variados da filosofia. O que mais? E estou abrindo agora, dia 17 do mês de agosto, o Instituto Religare, que é um stream, né? O stream, a plataforma de Uma streaming. plataforma onde eu desenvolvo aulas semanais sobre temas ligados a simbolismo, sobre filosofia prática, filosofia que nos chama a compreender, enfim, as questões os dramas da própria existência. Sim, são aulas gravadas já? São aulas, não, eu dou aula ao vivo Que maravilha, todas as ao quartas, vivo. e essas aulas ao vivo serão transformadas em aulas, aí sim, colocadas lá no repositório para serem assistidas quando a pessoa quiser. Então, quem estiver no Instituto Religare pode assistir as aulas ao vivo. Todas e depois, as anteriores. Que maravilha. E ela vai ter acesso às aulas anteriores e sempre às aulas que acontecerão toda semana. No caso, ela pode assistir ao vivo ou guardar um tempo para assistir depois. Enfim, fica a critério dela. Lá dentro também existem outros cursos. Eu vou desenvolver agora um curso no Instituto Jungiano da Bahia, no mês de outubro, novembro, dezembro, intitulado Autoconsciência e as Estruturas Simbólicas da Realidade. Tem muito a ver com o que nós conversamos aqui. Farei até um curso agora aí também, daqui a também 3 semanas, mais ou menos, eu acho que dia 27, sobre reencarnação e morte sob a perspectiva filosófica. Então, não é sobre a perspectiva espírita. Não, embora a filosofia espírita também traga temas muito próximos. Eu diria até que não há muita distinção entre o que Platão apresenta e a filosofia oriental do que o espiritismo apresenta. Mas não há esse enviesamento espírita, propriamente dito, porque eu não sou espírita, mas leio sim a filosofia de Divaldo Franco, de Leon Denis, de Allan Kardec, de José Herculano, que são autores, no caso aí, brasileiros, né? O Allan Kardec não. Sim. Mas é uma filosofia de grande valor, mas o curso não será desenvolvido pautado nisso, não. É um passeio pelas várias visões apresentadas por essas várias tradições filosóficas, no que elas falam sobre a morte e sobre a reencarnação. Porque não é um aspecto da filosofia espírita, isso é um aspecto da tradição como um todo, né? Palingenesia na Grécia, Capuz Sigil na cultura asteca, metempsicose na Índia, e aí cada cultura tem um nome a esse fenômeno, a essa lei. Maravilha. Olha, se você perdeu um pouquinho dessas informações, não se preocupe que a gente vai colocar aqui a descrição no vídeo, você pode ir observar, vai estar lá o endereço do site de Ronald, o endereço do Instagram, das redes sociais, e aí você pode entrar em contato, fazer os cursos que são maravilhosos. Ronald, muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado a você, professor e amigo André Madureira. Valeu, querido. Muito bom estar aqui. Pode me convidar mais vezes aí, que eu estou à disposição. Estava esperando essa deixa, viu? Pensa num tema, me convida. Maravilha. Quero você mais vezes aqui. Maravilha. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Uhul!